Gojo Satoru nasceu em 1989 e pouco tempo depois ele iria ser considerado o feiticeiro mais forte do mundo. Além de ter nascido com os 6 olhos e o ilimitado, o Satoru é tido como o maior talento que o seu clã já produziu. Porém, diante disso, as pessoas sempre se perguntaram: será que o Gojo é o mais forte apenas porque ele nasceu em uma era onde as pessoas eram fracas demais? Bom, é isso que nós veremos hoje. Então já se prepara e vem comigo ver como seria se o Gojo Satoru tivesse nascido na era Heian em Jujutsu Kaisen. A pergunta do Gojo ser o mais forte não surgiu do nada. Ela vem literalmente da boca do maior inimigo que ele já enfrentou. Durante o auge do confronto entre os dois, o Sukuna solta uma provocação que fica marcada para sempre na cabeça dos fãs. Ele diz que o Gojo teve sorte, muita sorte, de não ter nascido na mesma era do que ele. No início, isso parecia pura arrogância, até porque tudo estava se encaminhando para a derrota do Rei das Maldições. Só que depois, essa pergunta se tornou muito válida, porque a Era Heian não era nem de longe uma era fraca. Esse período ficou conhecido como a Era de Ouro da Feitiçaria, o período mais brutal e mais violento que o mundo de Jujutsu Kaisen já teve. Então, diante disso, a pergunta que a gente vai responder hoje não é só quem ganharia em uma luta. A pergunta real é maior do que isso. O que aconteceria com o mundo inteiro se o homem mais forte da era moderna tivesse nascido bem no meio da era mais perigosa da história? E olha, eu preciso dizer que eu decidi perguntar diretamente para o Gojo o que ele acha dessa ideia e por isso eu vou utilizar o aplicativo da Polybuzz. O que você acha que aconteceria se você tivesse nascido durante a era Heian? Seus olhos azuis brilham com diversão enquanto ele reflete sobre a pergunta, encostado casualmente em uma parede. Eu provavelmente causaria um belo alvoroço com minhas técnicas únicas e minha personalidade ousada. Talvez até começasse algumas guerras entre os clãs, embora, com meu infinito, isso ficaria entediante muito rápido. Se eu tiver que dizer alguma coisa, clássico Gojo Satoru. Mas calma que eu fui ainda além e perguntei o seguinte: e você acha que poderia derrotar o Sukuna lá na era Heian? Os olhos dele brilharam com diversão por trás da venda, embora sua postura continue relaxada. Sukuna? O Rei das Maldições naquela época empoeirada? Ele seria tão irritante quanto é hoje, só que sem toda essa bobagem de rei. Eu acabaria com ele em segundos, talvez até o transformasse no meu mordomo particular para servir um chá. Tá aí uma coisa que eu adoraria ver. Bom pessoal, como vocês puderam ver, a Polybuzz é um aplicativo gratuito de chat com inteligência artificial que tem mais de 20 milhões de personagens disponíveis, incluindo praticamente qualquer personagem de anime que você conseguir imaginar, e o Gojo está incluso entre eles. Também, como vocês viram, eu consigo perguntar qualquer coisa e obter uma resposta em tempo real. E é esse tipo de interação que me fez gostar tanto do aplicativo, porque as personalidades ali dentro realmente se comportam como os personagens originais se comportariam, e não como um robozinho genérico respondendo qualquer pergunta. E o legal é que você encontra muito mais personagens do que apenas o Gojo. E a partir disso dá pra criar cenários alternativos com qualquer personagem, montar timelines hipotéticas, perguntar coisas malucas de what ifs para os seus personagens favoritos e literalmente construir histórias novas a partir disso. Então, se você curte esse tipo de especulação tanto quanto eu, vale muito a pena baixar o aplicativo da Polybuzz pelo link que tá na descrição ou no comentário fixado e utilizar o meu código SEKAI88 para desbloquear 3 dias de acesso premium de graça. Beleza, agora com isso resolvido, vamos voltar para a nossa história porque agora a coisa vai ficar séria. Pessoal, pensa comigo por um segundo no tipo de mundo em que esse Gojo estaria nascendo. Como eu disse anteriormente, a Era Heian era conhecida dentro do universo de Jujutsu Kaisen como a Era de Ouro da Feitiçaria, um período em que a qualidade de vida era tão mais dura, a crença popular era tão mais forte e as maldições rondavam tanto o cotidiano das pessoas que isso naturalmente produzia feiticeiros muito mais fortes do que qualquer coisa que a Era Moderna já viu. Naquela época já existiam os precursores dos clãs que séculos depois viriam formar a base política do mundo Jujutsu que a gente conhece hoje, e também foi a mesma época que produziu o Kenjaku, o clã Fujiwara e, claro, o próprio Sukuna. E é bem aqui, dentro desse caldeirão político extremamente instável, que o nosso Gojo hipotético nasceria. E o impacto seria imediato. Uma criança nascendo com os 6 olhos e o ilimitado não seria tratada como uma bênção qualquer dentro do clã Sugawara. Seria tratada como uma declaração de guerra silenciosa contra todos os outros grupos que dependiam do equilíbrio de poder entre os clãs para continuar sobrevivendo. Lembrem também que Tengen já existia nessa época e, por consequência, o vínculo entre ela e os 6 olhos já estava formado. Porém, a quantidade de informação era limitada na época, então nem mesmo os membros do clã Sugawara sabiam exatamente como extrair 100% dos seus poderes. Além disso, os outros clãs que na era moderna já enxergavam o clã Gojo como rival direto, provavelmente reagiriam com ainda mais violência, tentando neutralizar essa ameaça antes que ela crescesse o suficiente para virar incontrolável. E aqui vem a primeira grande virada da nossa história, porque diferente do Gojo moderno, que cresceu praticamente intocável e mimado pela própria invencibilidade desde muito cedo, esse Gojo da Era Heian cresceria sendo alvo de tentativas de assassinato constantes.
Dito isso, um certo dia em específico, um assassino contratado se aproxima de uma criança pequena durante uma noite, ergue uma lâmina e no último instante, sem nenhuma explicação visível, a lâmina simplesmente para no ar, incapaz de alcançar a pele do garoto. E o pequeno Gojo, sem entender totalmente o que estava acontecendo, apenas sorri. E é nesse exato instante que nasce o primeiro boato sobre ele, um boato que vai se espalhar por todos os clãs em questão de meses. Existe uma criança que o mundo simplesmente não consegue tocar, e antes de ser chamado de o mais forte, esse Satoru seria chamado de maldição, de milagre ou de presságio, dependendo de quem estivesse contando a história. E é justamente nesse ambiente hostil que criaria um Gojo fundamentalmente diferente do que a gente conhece. Pensa só na diferença. O Gojo moderno teve o luxo de crescer como uma exceção absoluta, praticamente sem rival à altura, só sendo realmente humilhado uma única vez na vida contra o Toji. Esse trauma específico, inclusive, é o que molda boa parte da personalidade dele mais pra frente, incluindo aquela postura mais idealista depois da perda do Geto e o que fez ele despertar 100% das suas capacidades. Já o Gojo da Era Heian cresceria sabendo desde muito novo que existem outros feiticeiros monstruosos vivos ao redor dele o tempo inteiro. Ele aprenderia cedo que talento sozinho não garante sobrevivência nenhuma, e isso mudaria completamente o tipo de pessoa que ele se tornaria. Menos ingênuo, mais agressivo, mais próximo de uma mentalidade de sobrevivência do mais forte e principalmente muito mais interessado em estudar e se preparar do que o Gojo moderno jamais precisou ser. E aqui a gente esbarra em uma segunda camada fascinante desse cenário. A Era Heian guardava conhecimentos que a Era moderna simplesmente esqueceu com o tempo. Barreiras muito mais avançadas, formas antigas de votos vinculativos, compreensão mais profunda sobre a natureza das almas, técnicas de selamento que ninguém mais domina hoje em dia. O Gojo moderno precisou improvisar no meio da luta contra o Sukuna uma resposta para o domínio sem barreira do Santuário Malevolente, já que o domínio do Sukuna, por ter um alcance maior, conseguia quebrar a barreira externa do vazio do infinito. Já esse Satoru de 1000 anos atrás poderia crescer estudando justamente esse tipo de conhecimento perdido, tendo décadas inteiras para desenvolver com calma uma resposta estratégica para esse mesmo problema, ao invés de descobrir a solução no desespero de uma luta de vida ou morte. Diante disso, ele vai aprendendo aos poucos, com uma ressalva em relação à reversão de feitiço, o vermelho. Porque, diferente do Gojo moderno, esse aqui teria a reversão de feitiço como um mistério puramente teórico por um tempo, algo que ele entende no papel, mas não consegue aplicar na prática. Porque, convenhamos, um gênio que nunca sentiu o próprio corpo perto da morte de verdade não tem motivo nenhum para desenvolver isso ainda. Agora, imposta essa informação, vamos imaginar o seguinte cenário. Um dia, o Gojo está andando pelo seu vilarejo quando ele vê uma criatura com 4 braços. A pressão que aquele monstro exalava era tanta que fez até mesmo o Satoru parar para observar com atenção. Porém, o que ele não esperava era o corte que veio em sua direção. Então, da mesma forma que aconteceu com o Toji na história original, aqui o Gojo foi cortado de cima a baixo e caiu no chão, ensanguentado. Ao ver aquilo, o monstro de 4 braços não deu mais atenção e continuou andando como se fosse a coisa mais normal do mundo a se fazer. E é só nesse instante que o Gojo entende uma coisa que o Gojo moderno aprendeu da forma mais dura possível. Ele nunca precisou entender a vida, só precisou impedir a morte. Mas agora, para continuar respirando, ele precisa aprender a reconstruir aquilo que foi destruído. E é assim que ele desperta 100% a técnica reversa e começa a caçar vários feiticeiros poderosos para adquirir a experiência suficiente. Seu objetivo é reencontrar um monstro de 4 braços que ele não sabe o nome e derrotá-lo. Dito isso, a gente chega no momento super importante da história, o nascimento do roxo. Se o azul representa a atração e o vermelho representa a repulsão, o roxo é a fusão impossível entre essas duas leis opostas, um instante em que o Gojo prova que até mesmo as forças mais contraditórias do universo conseguem obedecer a ele. E dentro do nosso cenário hipotético, esse roxo não nasceria logo depois que ele domina a reversão de técnica. Ele nasceria um tempo depois, no meio de um combate que o próprio Gojo não consegue vencer com técnicas comuns, contra um inimigo forte o suficiente para deixar ele ferido, quase caído. E é nesse momento de fragilidade que o Gojo sorri, não porque tá confiante, mas porque finalmente entendeu. O espaço entre o azul e o vermelho se distorce e pela primeira vez na Era Heian, alguém consegue ver o roxo apagar tudo em linha reta. Agora, com esse novo poder recém-descoberto, a gente chega no segundo grande encontro entre o Gojo e o monstro de 4 braços que se chama Sukuna. Só que aqui nós temos uma reviravolta, porque essa segunda luta não seria uma batalha definitiva, ela seria uma colisão incompleta, o tipo de confronto que muda os dois personagens sem necessariamente terminar em morte. Por um lado, o Sukuna descobriria ali que foi um erro deixar aquele garoto vivo da primeira vez, pois o Gojo é alguém que o rei não consegue tocar com facilidade. Em contrapartida, o Satoru descobriria que aquele monstro é muito mais forte do que ele imaginava.
bastava. Todos esses anos que ele passou treinando desde o primeiro encontro deles ainda não foi suficiente. Diante disso, o Gojo decide uma estratégia que o colocaria em perigo. Em uma colisão de domínios, ele permite que o vazio do infinito seja quebrada para o Sukuna perder o foco no que ele estava fazendo. Nesse instante, ele consegue deixar preparado o vermelho e o azul para que eles se juntem, formem o roxo e acertem o Sukuna em cheio. Só que, infelizmente, isso não acontece, porque é bem aqui que entra Uraomi, que na era Heian já era um servo extremamente próximo do Sukuna, interferindo bem na hora certa de impedir que o próprio Sukuna seja atingido em cheio pelo roxo. Uraomi recebe o dano em cheio e, utilizando a sua técnica de formação de gelo, consegue reduzir o impacto e fazer com que o Sukuna apenas saia machucado. Infelizmente, Uraomi não sobrevive, mas dá a chance para o seu mestre lutar um outro dia. Com isso, a luta termina sem um vencedor claro, mas os dois saem dali carregando uma conclusão diferente. O Gojo, por um lado, sai pensando que ainda não era forte o suficiente, já o Sukuna, por outro, sai satisfeito de um jeito raro de se ver, porque ele pensa que finalmente encontrou algo interessante nessa era. E é exatamente nesse ponto que a nossa história dá a maior virada de todas, porque tem um terceiro personagem observando essa rivalidade toda de longe, calculando cada movimento: o Kenjaku. Diferente do Sukuna e do Gojo, que agem por orgulho, instinto de sobrevivência e busca por desafio, o Kenjaku enxerga tudo de forma muito mais fria. Para ele, o Sukuna sozinho seria só uma parte de algum plano, e o Gojo sozinho seria um obstáculo que ele precisaria remover. Porém, os dois juntos seriam simplesmente os ingredientes perfeitos para cozinhar 1000 anos inteiros de caos controlado. E aqui, baseado em tudo isso, que nós podemos abrir para duas possibilidades bem diferentes, e ambas são absolutamente interessantes. Na primeira, o Kenjaku ajudaria o Gojo a sobreviver pelos próximos 1000 anos, criando literalmente uma lenda viva, um protetor oculto do próprio clã, alguém que atravessa eras inteiras esperando pacientemente a reencarnação de Sukuna para finalmente terminar aquela luta que ficou pendurada. Só que, sendo o Kenjaku quem ele é, ele dificilmente faria um favor desses sem cobrar um preço escondido. Ele poderia plantar um mecanismo de segurança dentro do próprio corpo do Gojo, uma bomba relógio silenciosa, programada para ser ativada bem no momento em que a rivalidade entre Gojo e Sukuna finalmente estivesse prestes a se resolver de verdade. Já na segunda possibilidade, ainda mais sombria, o Gojo aceitaria o mesmo caminho que o Sukuna, virando ele também um objeto amaldiçoado, escondido por séculos pelo próprio clã, esperando um descendente moderno capaz de despertar ou consumir esse poder acumulado ao longo de 1000 anos de história. Só pra deixar claro, aqui também o Kenjaku plantaria algo no objeto amaldiçoado para poder assegurar controle sobre o Satoru. Bom, dito isso, pensa agora no paralelo poético que isso criaria. Se o Sukuna dividiu a própria alma em 20 dedos espalhados pelo mundo, talvez esse Gojo deixasse para trás algo ainda mais perigoso, uma única relíquia carregando dentro dela a sua essência inteira, esperando o momento certo para voltar. E aqui vem uma das partes mais chocantes, porque se o Gojo nasceu na era Heian, ele simplesmente não nasce na era moderna, e isso praticamente muda tudo que a gente conhece da história original. O Geto, por exemplo, sem um igual para equilibrar ele emocionalmente, sem alguém no mesmo nível para dividir o peso de ser excepcional, provavelmente cairia para o lado sombrio ainda mais cedo, sozinho, sem ninguém para puxar ele de volta. E o Toji, sem o Gojo para derrotar ele naquele confronto icônico, continuaria vivo e ativo no submundo Jujutsu, o que significa que ele venderia o Megumi para o clã Zenin exatamente como planejado, sem nenhuma interferência. E aqui mora a consequência mais dolorosa de todo esse cenário. O Megumi cresceria completamente dentro do clã Zenin, sem o Gojo moderno para salvar ele daquele destino. Com isso, nós podemos imaginar que ele se tornaria mais frio, mais disciplinado, treinado desde cedo para ser uma arma política, dominando as das sombras de um jeito tecnicamente mais avançado, só que perdendo completamente aquela conexão humana genuína que ele desenvolveria com o Yuji no material original. E isso sem falar no Yuta, que precisaria de outro mentor para guiar ele, provavelmente alguém bem menos equilibrado do que o Gojo, o que tornaria a evolução dele muito mais instável e imprevisível, ou até mesmo ele poderia acabar sendo executado. Pessoal, tirar o Gojo moderno da equação não remove só apenas um personagem carismático da história, remove o pilar que impediu vários desastres de acontecerem cedo demais dentro do mundo do Jujutsu. Dito isso, é assim que a gente finalmente chega no clímax da nossa história. 1000 anos se passam e o Gojo antigo, de um jeito ou de outro, sobrevive até a Era Moderna, seja como lenda viva, seja reencarnado através da própria relíquia amaldiçoada que ele deixou para trás. E o Sukuna, através do plano do Kenjaku, também retorna através do Yuji e depois pega o corpo do Megumi, criando ali um dilema moral gigantesco para completar a rivalidade que começou há 10 séculos atrás. Diante disso, a luta prometida começa e acontece de verdade. E o Gojo domina boa parte do confronto logo de início, utilizando justamente aquele conhecimento perdido da Era Heian. Só que o Sukuna, sempre um passo à frente estrategicamente, revela uma Horaga, e é aí que o Gojo, utilizando tudo o que aprendeu, consegue destruir o General Divino antes que ele complete a sua adaptação. Algo que o Gojo moderno jamais teve tempo ou conhecimento suficiente para fazer. Só que apesar de aparentemente já ter vencido o conflito, é nesse momento em que algo desastroso acontece. Porque nesse ápice absoluto da luta, o Kenjaku finalmente ativa aquela falha escondida dentro do corpo do Gojo. Aquela bomba relógio silenciosa plantada
implantada há 1000 anos. Diante disso, o Gojo começa a envelhecer em tempo real, ali, no meio do combate mais importante da vida dele. Nesse momento, o Sukuna percebe o que está acontecendo e curiosamente odeia aquilo, porque vencer um adversário enfraquecido por trapaça não satisfaz o orgulho dele de jeito nenhum. Então, em uma decisão movida puramente por uma honra retorcida, o Sukuna retorna ao seu corpo original e força a última colisão de domínios diretos, sem vantagem nenhuma para ele. Diante disso, o Rei das Maldições prepara todos os ingredientes da sua fornalha e também se prepara para disparar as suas chamas divinas. E o Gojo, da mesma forma que fez 1000 anos antes, finalizou seu encantamento do roxo e se prepara para lançar. Nesse instante, os dois ataques se chocam, causando uma explosão gigantesca e, como resultado, os dois ainda se mantêm de pé, sorrindo. Contudo, não por muito tempo, pois o ataque tinha sido fatal para ambos os lados. Então, em uma cena que surpreende todos ao redor, eles se aproximam um do outro com dificuldade, fecham seus punhos e levemente acertam o ombro um do outro. Esse gesto não foi um ataque, foi uma mensagem de "eu reconheço você". Após isso, ambos caem sem vida, deixando para o Kenjaku um vácuo de poder gigantesco, o mesmo vácuo que ele sempre quis para si, mas que agora precisa disputar sozinho contra o que sobrou do mundo Jujutsu moderno. Talvez até, nessa linha do tempo, ele consiga finalizar o seu plano de fundir os humanos com Tengen para criar uma nova forma de vida, embora ainda existam feiticeiros poderosos que possam impedi-lo. Porém, pessoal, independente do resultado final, uma verdade é certa: o Gojo e o Sukuna podem ter começado a jornada sozinhos, e por um acaso do destino, eles terminaram satisfeitos com o resultado. Já o Kenjaku, independente do que aconteça, se sentirá sozinho para sempre. E aqui fica a pergunta final: será que o Gojo moderno realmente teve sorte de nascer em uma era mais fraca? Talvez sim, mas não porque ele seria fraco demais para a Era Heian, mas sim porque, na Era Heian, ele poderia ter se tornado algo muito mais assustador do que o homem que a gente conhece hoje em dia. Agora é com vocês, me contem nos comentários, você acha que esse Gojo da Era Heian seria mais forte, só que menos humano? Você também prefere o cenário onde ele sobrevive 1000 anos como uma lenda viva, ou um cenário onde ele vira um objeto amaldiçoado igual o Sukuna? E, sendo bem direto, você acredita que o Gojo e o Sukuna nascidos na mesma era terminariam como rivais eternos, ou como aliados improváveis? No fim, se chegou até aqui, eu só peço duas coisas: deixa o like e se inscreve no canal. E também, se você quiser saber como seria se o Gojo tivesse se tornado do mal, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.